Olá, uma boa noite para todos. Muito obrigada pela sua companhia em mais um episódio de Implantes Você Pode, todas as sextas-feiras, às 19 horas, aqui na TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí. Vocês já me conhecem, eu sou a doutora Fernanda Cotrim, RT da Implantes Day Jundiaí, e hoje viemos trazer informações muito importantes e interessantes para vocês. Hoje vamos falar sobre pré-cirúrgico, uma das consultas mais importantes de todo o procedimento cirúrgico, de implantes e de qualquer cirurgia. Estamos aqui hoje com um convidado super especial, Dr. Denis Terrini, implantodontista e RT da Implantes Day de Hortolândia. Dr. Denis, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui hoje, trazendo informações de ouro para os nossos pacientes. Boa noite, Fernanda, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, uma satisfação enorme estar aqui hoje falando desse assunto que é tão importante para a gente, para realizar uma cirurgia com qualidade e sucesso aí. E segurança, né? Com certeza, é o principal. É isso aí. Isso. Dr. Denis, introduzindo aqui um pouquinho para os nossos telespectadores, o que é o pré-cirúrgico? Quando a gente fala pré-cirúrgico, o que o paciente pode esperar dessa consulta? O que é? O pré-cirúrgico é onde a gente aí vai relatar ao paciente como vai ser todo o seu procedimento, vamos levantar histórico médico, saber se o paciente tem algum problema de saúde, para a gente poder fazer um grande planejamento dessa cirurgia. Uma cirurgia bem planejada, a gente consegue minimizar os riscos. A gente não pode descartar nenhuma possibilidade, tudo pode acontecer, mas desde que esteja planejado, se acontece algum risco, a gente sabe contorná-lo e dar uma melhor tratamento ao paciente aí sem problemas mais sérios. Perfeito, perfeito. E você falando isso, eu lembrei de um famoso médico, um médico fictício aí, né? É muito interessante, eu vou pedir aí para rodar a imagem. É da série, né, do Dr. House. Ele sempre fala... famosíssimo. Ele sempre fala em diversos episódios da série, né? Nunca trate um estranho, né? Sim. Que isso significa que você tem que conhecer o seu paciente, certo? Saber quem que é, histórico de saúde, histórico familiar, né? Exato. De intercorrências que já teve. Qual que é a importância disso? Por que isso se torna tão importante pra gente hoje em relação aí a alergias, medicamentos? Então, o pré-cirúrgico aí, na verdade, a gente vai levantar um histórico passado do paciente, saber aí se o paciente tem algum problema familiar que pode estar agravando para ele hoje em dia, conhecer aí se tem algum problema de saúde, que possa, vamos dizer que causar algum problema na cirurgia, saber se o paciente toma alguma medicação, que isso vai também causar alguma intercorrência durante a cirurgia. Exemplos anticoagulantes, que legal. faz o paciente sangrar um pouquinho a mais, a gente entra em contato com o médico dele, saber sobre suspensão de medicação. Legal. Eu acho que daqui a pouquinho a gente vai falar bem mais a fundo sobre isso, Sim. né? Eu gostaria de saber do doutor qual que é o melhor momento para fazer essa consulta. A consulta aí a gente sempre preconiza dias antes da cirurgia, a gente tira uma horinha ali para estar conversando com o paciente, fazendo anamnese, falando sobre os termos de consentimento da cirurgia, explicando tudo certinho para ele como vai funcionar esse passo aí. Tá, legal. Então é uma consulta agendada. Isso. De mais ou menos quanto tempo? Uma hora. Uma hora mais ou horinha, menos, então é de uma consulta. bate-papo ali, analisando exames, que a gente faz pedido de exames de sangue, exames radiográficos, para levantar histórico do paciente mesmo. Tá, então antes do procedimento cirúrgico, o quê? Uma semana, 10 dias, 15 dias ali é o ideal para ter essa consulta, né? Sim, e essa consulta é feita com o profissional que vai executar o procedimento cirúrgico para o planejamento do caso, né? E o que você precisa para essa consulta? O que é solicitado? Nessa consulta aí, a gente solicita exame de sangue. Muitos pacientes ficam meio assim de fazer, perguntando se é realmente necessário. E sim, é necessário fazer o exame de sangue. Alguns pacientes não querem fazer, Tem, isso? Acha... bastante. É porque eu acho que não é uma Sim. rotina muito comum, né? Isso, exato. Eu acho que tá um pouco tanto aí, às vezes, banal, né? De extrair dente, colocar implante e tal. E aí, muitos lugares, muitos consultórios acabam simplesmente realizando o procedimento. Sim. E aí, então, a gente solicita exames de sangue e o paciente até às vezes um pouco assusta. Acho que não é a maioria, né? Pergunta se é realmente necessário.
mas sim, é necessário. Pedimos também exames radiográficos, tomografia, dependendo do caso, cada caso exige um certo exame ali para o tratamento dele. Tá, joia. E aí, essa consulta pré-cirúrgica, a gente faz para qual procedimento? A gente faz geralmente para procedimentos cirúrgicos, desde um implante unitário a uma cirurgia de protocolo, que é de uma magnitude maior aí, né? Até uma extração de dente do siso. Ou múltiplas extrações. Sim, exato. Talvez uma cirurgia mais complexa ali, ou Sim. até mesmo cirurgia que envolva, obviamente, assim, anestesia, corte, Exato. ponto, medicamento, né? Exatamente. É ideal, né? Porque vai ter administração de anestésico, medicação que a gente dá pós e pré-operatória aí, que vai auxiliar o paciente. Então tem que saber realmente se ele pode tomar certos tipos de medicação. Por isso que é pedido o exame aí, feita a anamnese, tudo certinho. Eu vou te perguntar sobre isso daqui a pouco. Quando que o paciente pode ou não pode, qual que é a escolha, né? Por que que escolhe, por que que não é igual para todos os pacientes, né? Por que que não é um padrão. Já já a gente entra nesse assunto. Mas o doutor falou um tempinho atrás ali sobre anamnese. Que palavrão é esse? O que é a anamnese? A anamnese ali, a gente vai levantar praticamente o histórico de saúde do paciente, especificamente, cada um tem o seu, certo? A gente vai fazer perguntas ali. Eu acho que tem, acho que o senhor trouxe, né? Trouxe. Vamos ver? A ficha de anamnese. Ah, então é um questionário. Ah lá, tem a perguntinha ali, se ele está sob algum tratamento médico, devido ao paciente às vezes estar fazendo um tratamento de hipertensão ou até mesmo diabetes, saber se tem casos de alergia a algum tipo de medicamento. E aí a gente levantou o histórico. Que medicamento que toma, né? Eu acho muito importante essa anamnese, que a gente vai entrando um pouco mais a fundo, né? Existe já as perguntinhas ali pré-determinadas, mas acaba virando uma conversa, né? Um bate-papo. Porque às vezes a gente não pergunta assim, o senhor já operou de hérnia, né? Sim. Não é uma pergunta específica, mas assim, procedimento cirúrgico, né? Se já tomou anestesia, se já teve alguma complicação, tanto no ramo odontológico quanto no ramo médico, né? Exato. Então, assim, a gente vai descobrir, conhecer o paciente ali. Vira meio que um bate-papo, né? Porque a gente conversando, o paciente vai relatando as coisas pra gente e a gente vai acabando descobrindo coisas ali que pode ser influenciada para nossa área, né? Para a cirurgia que vamos executar. Então o bate-papo ali acaba sendo bem dinâmico. E é engraçado, né, que às vezes o próprio paciente às vezes não lembra, né? Aí a gente vai conversando, de repente fala, doutor, eu operei de, sei lá, um cisto há 10 anos, né? E aí vai contando. Então, eu acho que o objetivo é ser uma consulta bem descontraída, o paciente se sentir bem à vontade. Sim. E o paciente fala tudo, é importante ter alguém na consulta, como que é? Sim, é interessante trazer algum familiar junto, porque quando a gente faz o pré-cirúrgico, é esclarecida muitas coisas. Então, se tem algum familiar, algum colega junto, é bom estar acompanhado. Se tiver alguma dúvida, fazer a pergunta na hora. Eu particularmente adoro quando vai esposa. Porque às vezes o paciente não lembra que teve a unha encravada e a esposa fala, ela vai lembrar. Sim, né? Ela vai lembrar, ela lembra de tudo. E aí realmente, né, o que o doutor falou sobre muita informação, né? Muita informação. De medicamento, de pré e pós-cirúrgico, o que pode fazer, o que não que pode, não pode, né? A gente relata bastante ali sobre o que fazer antes da cirurgia, o que fazer pós-cirurgia, os cuidados que deve ter, para ter uma recuperação boa ali, né? Pra ser... e aí, às vezes, o paciente esquece de alguma coisa e por isso que eu falo, eu adoro esposa. Sim. Que fala assim, não, pode deixar, doutor, ele não vai lembrar, mas eu lembro, né? Ela lembra, vai lembrar. A gente também faz, então, o pedido dos exames laboratoriais, né? Que você comentou. Quais são esses exames? Acho que a gente também tem uma fotinha ali do pedido para soltar. Explica um pouquinho aí, esses exames, então, São hemograma, coagulograma, né? A gente pede ali, que é o que vai revelar ali o que está acontecendo com o paciente no momento. Saber se tem algo acontecendo ali, infecção, inflamação, isso tudo vai revelar pra gente ali. E a recomendação para esse exame, eu vi que tinha glicemia em jejum, né? Isso, recomendação para esse exame. Isso, de 8 a 12 horas no mínimo ali de jejum para estar fazendo. É onde dá uma normalizada ali. E também tem máximo de horas para o paciente ficar em jejum?
No máximo ali 12 horas ali é o Isso, suficiente no máximo acho Isso. que umas 12 horas, porque senão Isso. depois também dá alteração, né, pelo tempo. A glicemia, por exemplo, começa a cair bastante ali, né? Se não alimenta. Isso. Começa... Então tá, e aí a gente tem, então, os exames de imagem, né? Também e os exames de sangue. Os exames de imagem, a princípio, talvez uma panorâmica ou uma tomografia, Sim. depende do caso, é solicitado. Isso. Então, o paciente vem para essa cirurgia, para esse pré-cirúrgico, munido de um acompanhante dos exames exato. e do exame de imagem também, né? Sim, importante. E aí, se o paciente fez esse exame, chegou para você ali, e esse exame tá normal, não tá? Qual que é a diferença? Qual que é a conduta? Então, geralmente ali paciente quando chega com algum exame, com alguma alteração, a gente pede ali, né? Dependendo do caso do que for, a gente entra em contato com o médico do paciente, orienta ele a procurar um médico, pesquisar mais a fundo sobre o que está acontecendo com ele. Dependendo do caso do que for, ele retorna ao médico, o médico vai dar ali o que ele deve fazer, né? E ele repete esse exame e volta pra gente, normalizando o exame e faz a cirurgia sem problema nenhum. Tá. Isso por motivo de segurança, né? Segurança. Porque esses exames estiverem alterados, significa que o paciente como um todo, no sistema geral de saúde, significa que está com algum probleminha ali. Então, é encaminhado isso pro médico. Mas também acho que depende muito do tipo de exame, do que é, né? Porque a gente é pedido 3 exames, certo? 3 exames. Então, o hemograma, né? O hemograma é pedido, que é para ter uma visão geral da saúde do paciente. Exato. E esse exame consegue falar o quê? Que quando você pega esse exame, o que você consegue avaliar? O exame de sangue ali a gente vai avaliar, saber se o paciente consta alguma anemia, se tem alguma infecção, tudo isso vai relatar pra gente ali no exame, né? Saber mais se ele tem algum tipo sistêmico ali, sanguíneo, algo do tipo assim, alguma infecção, problema renal, essas coisas. E depois entra no coagulograma, né? Coagulograma é muito importante pra gente aí saber o quanto tempo esse paciente aí vai demorar para coagular. Isso aí é questão cirúrgica, tempo de né? sangramento. Tempo de sangramento, né? Saber. Inclusive, acho que no exame aparece esse termo, Aparece né? também, tempo de sangramento, coagulação. Isso daí, às vezes, pode ser um bicho de 7 cabeças para os nossos pacientes, mas isso é normal, né? Para todos os pacientes, que todo mundo, qualquer ser humano que se corte, após um tempo, é normal que ele se coagule. Tem um tempo de coagulação, exato. Sozinho, né? Sem ter feito nada. E, obviamente, que a gente está ali com sutura, com sutura, né, para dar o pontinho, se for necessário, e com alguns também materiais e instrumentos para, obviamente, cessar qualquer tipo de intercorrência. Sim. Mas a gente já ter um exame normal já é mínimo risco que vai ter o paciente, né? Se o paciente apresenta ali coagulograma ok, o paciente vai fazer a cirurgia, vai sangrar no momento, é óbvio, não aquele sangramento excessivo, sangramento comum que realmente tem. E pós-cirúrgico também, depois da sutura, o paciente não vai ter nenhum tipo de sangramento. Uma cirurgia que fica tranquila, né? A gente consegue prever, saber o que vai acontecer e se acaso acontecer alguma coisa, como eu já tinha dito, a gente planejar e saber como resolver aquele problema do paciente. E aí uma alteração de coagulograma, geralmente talvez ali algum probleminha hepático, algum probleminha de fígado, que aí se depende, ou então o uso de medicamentos afinadores sanguíneos, né, anticoagulantes. E aí, então, se esse exame está alterado, a gente tenta identificar o motivo, né? Se é porque toma remédio, se é porque teve ou tem algum problema hepático, encaminha isso para o médico para avaliar o risco cirúrgico, para avaliar o caso e para ter alguma conduta, né? Alguma recomendação. Sim. Porque a gente pode, às vezes, fazer um procedimento cirúrgico com um coagulograma levemente alterado, mas ciente dos riscos e preparado, né? Opa, esse paciente talvez tenha um pouquinho mais de sangramento, então já tô aqui com o meu kitzinho para solucionar e tudo mais, né? É igual eu falei, é o planejamento. Você vai saber que ele tem um risco maior e se acaso acontecer, você já está preparado para aquela situação. Legal, legal. E aí a gente tem, então, também a glicemia, né? Glicemia em jejum. Sim.
Glicemia em jejum, a gente vai avaliar ali se o paciente é diabético ou não, que isso vai ser respondido na anamnese, né? Sim. E com essa resposta a gente vai ver no exame que vai dar pra gente ali um número pra gente avaliar se essa diabetes está controlada ou se o paciente não é diabético e tá realmente no nível normal, né? Sim. Muitas das causas do paciente ali, a maior dúvida deles é saber se um diabético pode fazer cirurgia. Muitos falam assim, não vou fazer esse tipo de cirurgia porque eu tenho diabetes. Não é bem assim. Se você tem um diabetes, uma glicemia bem controlada, o paciente vai poder fazer uma cirurgia. Ele é considerado um paciente normal, desde que ele esteja controlado, tudo certinho. Uma glicemia normal ali gira em torno de 99. Acima disso aí, depende muito também de alimentação. O paciente estiver bem controlado, vai poder fazer cirurgia sem problema nenhum. Tá? É um paciente considerado normal, Considerado né? Mesmo normal. que tenha diabetes, tome Isso. remédio, controle a alimentação. Talvez até um exercício físico, Ajuda né? muito, que muito. colabora com a manutenção aí dessa glicemia. Então, você comentou ali que é 99 até 99 ali em jejum, Isso, certo? de 70 a 99, ele é considerado padrão normal. Abaixo disso, paciente considerado hipoglicêmico e acima disso, hiperglicêmico. Hiperglicêmico já considera ali um pré-diabetes, dependendo o nível que chegar até um diabético, né? Muitas das causas ali, em odontologia a gente diagnostica muitas outras doenças que o paciente às vezes acha que não tem. Aí vem para um procedimento com a gente, odontológico, cirúrgico, e a gente acaba descobrindo algum probleminha que ele tem ali e acaba E por encaminhando. isso, muito bem falado, por isso Sim. assim, que é muito importante, porque às vezes o paciente relata, assim, a gente pergunta, o senhor é diabético? E ele fala, não sou. E o exame Aí a gente vê um exame alterado, né? Exato. Obviamente que não somos nós que diagnosticamos, né, se é diabético ou não, Sim. porém é um sinal de alerta pra gente falar, olha, o exame tá alterado, interessante procurar um médico Encaminhamos. especialista, né? Exato. Porque aí faz outros exames e tal. Eu mesma imagino que o doutor também já tive bastante casos ali de paciente falar, não tem diabetes. Não tem, E aí, exato. de repente, nossa, mas o exame tá 120, 130, 140, tá 200. Uma pessoa que não tem diabetes é um exame extremamente alto. Sim. Eu falo, aí é engraçado, né? Que eu falo assim, e nunca teve diabetes? Não tem. Faz quanto tempo que não vai no médico? Né? Aí fala 15, 10 anos. Eu falei, tá explicado, né? É a importância do pré-cirúrgico, você levantar o histórico do paciente ali, saber se realmente tem ou não tem, e se tiver, a gente entra em contato com o médico, faz cartinha, orienta para tratar, porque é importante, né? Às vezes até anemia mesmo, né? O paciente relata que está se sentindo bem e a gente vê um exame alterado. Aí depende do que né? Obviamente com o histórico de saúde do paciente e com os resultados em mãos, a gente pode, por exemplo, assim, a série branca, né? Que são a defesa do organismo, né? Se tá alterado, a gente até fala, teve gripe, teve dengue, teve alguma coisa aí recentemente que aumentou. Uma infecção urinária, por exemplo, já aparece. Uma unha encravada, Exato. né? Qualquer coisa nesse sentido. E aí tá alterado. E se o paciente relata que está bem, né? Não tá com nenhum comprometimento ali de fadiga, de febre, nem nada, a gente espera que esse paciente aí 15, 20 dias se recupere e aí a gente repete esse exame para ver se normalizou. Exato. Muitas vezes vem ali pro pré-cirúrgico, não tem nada. Mas aí na conversa você vê que há 2, 3 dias atrás o paciente estava com uma infecção de urina. Gripado, por exemplo. Vai dar alteração no exame. Não que ele esteja com problema, mas é o que aconteceu recentemente. Uma coisa pontual que deu alteração, Exato. né? E aí, então, a gente aguarda uns 15, 20 dias e repete esse exame para ver se melhorou. E qual é a importância da gente esperar esse exame melhorar? Né? Por que a gente não pode operar um paciente que está com uma unha encravada, com uma infecção de urina ou com uma dor de garganta? É aquilo. A cirurgia em si, a gente tem contato cirúrgico. O sangue, ele é sistêmico, ele roda pro corpo inteiro. Se você está com uma unha encravada lá no dedão do pé, e essa bactéria que tem instalada na região, ela pode circular no sangue e chegar até a cirurgia ali onde foi feita,
causando infecções, inflamações ali. E eu acho que também até por questão de recuperação, também, né? Eu acho que isso é muito importante, eu falo. O organismo ali tá dedicado àquela, tá focado ali naquela área, naquela região a curar, né? Tá batalhando ali naquela região. E embora a cirurgia seja extremamente livre, né, de micro-organismos maus, né, dos ruins, a hora que a gente faz uma agressão tecidual, né, o corte, o ponto, a extração de um dente, o organismo também libera células lá naquela região aí para acontecer a cicatrização e tudo mais, aí essas células ficam meio que divididas ali, manda um pouquinho para lá, um pouquinho e aí pra nada cá, fica bom, né? A recuperação bom. acaba demorando agravando um pouco mais, Sim. né? Mais do que deveria. Então uma cicatrização que era para ser super tranquila, bem rápida, talvez acaba demorando um pouco mais que o normal ali. Talvez um pouco mais sofrida? Também. Por dor, sangramento, inchaço, vermelhidão na região ali também. Então é importante que o paciente aí esteja de saúde 100% e não porque não está no momento que é contraindicado. A gente só precisa esperar sarar. Às vezes espera ali 10 dias, repete o exame, o paciente já tá normal, faz uma cirurgia, vai ter um pós-operatório muito satisfatório ali. E às vezes ele tá até pensando em desistir do caso, assim, e não precisa. Né? Sim. É só aguardar, seguir as nossas orientações, tá tudo certo. Acho que a gente tem foto aí de mais exames. Esse daí é um exame de glicemia, né? Olha lá, fala glicemia tá em jejum normal, de 70 a 99 ali. Paciente considerado normal aí, sem problema nenhum. 87, então uma glicemia em jejum, um paciente 100% apto aí a realizar a cirurgia sem problemas nenhum. Sem nenhum problema, né? Uma boa cicatrização ali. Aí a gente tem um outro exemplo de mais um exame. Aí, ó. Ali já temos uma alteração ali. De série vermelhas, isso, né? Paciente ali provavelmente com uma anemia ali, que já tá com o exame um pouco alterado. As células vermelhas alteradas ali também pode relacionar ali algum problema respiratório, problemas hepático, cardio também. Vai investigar. Mais um exame. Mais um de glicemia em jejum. Glicose em jejum, 287. Bem alta ali, próximo aos 300. Já é um paciente ali com maior risco para cirurgia. Ainda mais se o paciente respeitou mesmo, né, esse jejum, se ele está de 8 a 12 horas em jejum, isso interfere bastante também. Muito alto para jejum, né? Exato. Porque, então assim, a glicemia varia bastante aí ao longo do dia, né? Sim. Quando eu tô em jejum, a glicemia é para estar até 99, porém se eu me alimento, essa glicemia sobe um pouco. Sobe. Mas o máximo ali, depois de alimentado, uns 150. Agora 287, ele passa de pré-diabético ali. Tem que investigar sério. Esse paciente, eu lembro na época, ele falou que tomava metformina para diabetes. Então ele já era diabético. Era medicado, isso. Só que ele era pré-diabético. Com medicação, pré-diabético não chega a esse nível. Esse nível aí já tem que investigar se não é caso de paciente para tomar insulina. Também orientado, indicado a passar com o médico para poder normalizar os exames dele. E determinar o melhor tratamento para ele, né? Mas ele não está impossibilitado de fazer a cirurgia, desde que ele controle o diabetes, esteja tudo normalizado, ele se torna um paciente normal e tem chance de fazer a cirurgia sem problema nenhum. E qual que é o problema dessa glicemia alterada? Por que é tão comum a gente ouvir, eu tenho diabetes, eu não posso, Porque, assim, qual que é a complicação da glicemia alta e aí controlando... O paciente, você falou, né? Vira um paciente normal de glicemia, de saúde, né? Mesmo tomando medicamentos. Explica um pouquinho aí pra gente. Então, a glicemia alta ali, ela vai impedir a boa cicatrização. O problema não é nem tanto ali no momento cirúrgico, mas sim no pós-operatório. Se ele mantém um diabetes, às vezes na hora da cirurgia ele tá com uma glicemia ótima, mas aí no pós-operatório ele se mantém com uma glicemia alta. Ele não vai ter boa cicatrização. Em caso de implante, por exemplo, uma rejeição, uma inflamação ali. Porque... o senhor tá falando aí, eu tô lembrando aqui um pouco, que dizem, né, que o diabético ali tem uma pior cicatrização ali em pé, em dedo, em unha, às vezes negligencia ali um tratamento necessário, né, e acaba tendo uma piora na cicatrização. Exato. Então é pelo motivo de cicatrizar, é o pós-operatório. Exato, o pós-operatório.
Diabetes mal controlado, ele tem um sangue não muito nutritivo. E esse sangue que chega na região operada ou algum machucado, ele não chega um sangue bem nutrido. Então não vai ter muito nutriente ali para reparar e recuperar aquela área. Paciente mal controlado, chega um sangue ruinzinho lá, vamos dizer assim. E aí onde não tem aquela boa cicatrização ali. Por isso que diabético tem tanto problema com cicatrização. Mas se o paciente é bem controlado, volto a dizer, ele é considerado normal. Tem um sangue super nutritivo, vai chegar nutrientes na região ali, células de defesa para reparar aquela região e ter boa cicatrização ali. Então, por isso que eu acho que o pré-cirúrgico é muito importante dizer isso, que não adianta o paciente controlar essa glicemia pra semana. Isso, não. Fala assim, nossa, eu dei uma abusada, não tomei o remédio, agora eu vou tomar o remédio, agora eu vou fazer uma caminhada, chega aqui no momento 10. Da cirurgia com uma glicemia maravilhosa, 110. Não. E aí depois volta a abusar. Exato. Então, não é o foco ali, não é o momento cirúrgico. Exato. E sim o pós-operatório, né? Porque aí então, se o paciente já chega no pré-cirúrgico com uma glicemia alta, imagino como que não vai ser no dia a dia. Se ele se preparou para a cirurgia e chega com uma glicemia alta, imagine quando ele não está preparado. Deve ter uma alimentação ali não muito boa, então geralmente quem é diabético tem que ter uma certa alimentação, exercício físico. Ou tomar a medicação corretamente. Isso é o principal. O paciente às vezes esquece ou fica bem com a glicemia ali por 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, fala, nossa, tá muito bem, vou parar, vou suspender. Ou às vezes até toma um remédio, mas fala assim, eu tomo remédio para poder comer o doce, né? E na verdade não é uma substituição, isso. né? É um tratamento sistêmico, ele é todo dia, é periódico, né? Às vezes o paciente começa a ficar bem, como você disse, e aí, vou parar, tô bem. Mas e vai voltar, vai dar problema de novo. Então, o diabetes, pré-diabético, temos 2 tipos de diabetes, né? Diabetes tipo 1, tipo 2. Então tá, 2 tipos de diabetes, tipo 1 e tipo 2. Fala um pouquinho pra diabético gente. tipo 2, um paciente pré-diabético, ele é resistente à insulina. A insulina que vai auxiliar o diabético ali na região. A insulina que a gente produz, né? Isso. Todo mundo produz a insulina ali. Isso, diabético tipo 2, ele tem resistência à insulina. Paciente diabético tipo 1, que geralmente acomete ali em crianças e adolescentes. Diabético tipo 2 já pacientes adultos, né? No decorrer da vida ali, acaba ficando resistente à insulina. Diabético tipo 1, ele já é necessário a insulina para ele. Ele não tem a produção de insulina no organismo. Então ele tem que fazer o uso ali de insulina, canetinha de insulina ali, fazer um controle mais sério, mais rigoroso. Isso daí geralmente então é uma pessoa que já deve ter sido diagnosticada há algum tempo, né? Sim. E que aí faz uso de insulina. Exato. Mas que tudo bem também. Toma insulina no horário correto, recomendado. Isso. Às vezes é mais fácil você lidar com um paciente que já é diabético, porque ele já tem consciência sobre a doença dele e ele trata, do que um diabético tipo 2, que ele fala assim, é só tomar um remedinho que resolve. E ele acaba dando uma exagerada. Ou que a vida inteira não teve nada, né? E de repente na vida adulta. Isso. E por que existe a diabetes tipo 2? Por que o paciente vira diabético depois de um certo tempo? Tem muitos fatores ali que levam o paciente a ter uma diabetes, desenvolver a diabetes tipo 2, né? Má alimentação, paciente ali sedentário, não pratica nenhuma atividade física. Pode também ter associação às células ali de glóbulos vermelhos, que a gente tinha falado, né? Ele acomete ali diabetes também, mas geralmente a maior parte é isso, alimentação, falta de exercício. Uso de medicamentos, talvez, maus hábitos de alimentação. Alimentação, exato. É mais isso mesmo. Ou às vezes até na família, né? Eu já ouvi falar muito assim, meu avô, meu tio tinha, tô esperando chegar a minha hora. Diabético, né? É hereditário, né? Uhum. Então, provavelmente ele... também entra aí na fase de você investigar ali o paciente e saber histórico familiar. Aí a importância. A importância ali. Mais uma vez do pré-cirúrgico. Do pré-cirúrgico, da anamnese. Joia. E aí a gente também aqui, agora a gente tem um outro exame, né? Agora é o exame de imagem. Olha aí, que faz parte também do pré-cirúrgico, então, sim, né? Fazer um planejamento cirúrgico ali, né? Esse é um exame de imagem para a gente fazer um planejamento cirúrgico de qual?
implante utilizar, né? Onde colocar, a gente consegue identificar aí a anatomia da face, né? Saber onde pode, onde não pode, exato, os limites. Os limites, exato. Os tamanhos. Importantíssimo. É como eu disse no começo, planejamento. Se você planeja uma cirurgia, você consegue executar ela muito bem. No planejamento, a gente enxerga ali prováveis erros, riscos, vamos dizer assim. Então, a gente não descarta nenhuma possibilidade, né? Se vai ou não dá certo. Abriu a cirurgia, tem uma intercorrência ali. Com um bom planejamento, a gente sabia que isso poderia acontecer e a gente tem solução para aquilo, para que a gente não perde o caso, para que a gente não submeta ao paciente a problemas mais sérios ali. Então, assim, você falando isso, eu tô entendendo que talvez o pré-cirúrgico seja mais importante para uma minoria de pacientes, né? Passem por uma grande exceção, porque a grande maioria, os riscos são muito baixos, né? Muito baixos. Mas a gente tem que fazer isso com todos para a gente conseguir identificar qual é aquele paciente, talvez com maior risco, com maior problema ali de saúde, de histórico familiar ou qualquer coisa assim, para planejar, né? Isso. A gente teve o último episódio, que foi com o Dr. Fábio Simões. Ele falou que a execução é muito simples, né? Sim. Que fazer é fácil. É o mínimo, o mínimo assim que eu digo, é o mais simples. É o mais fácil. Isso. Que o grande aí... a grande dificuldade, né? E de dificuldade tanto de ser difícil e tanto de sucesso e insucesso, né? Sim. Que a grande parte de todo esse procedimento é o planejamento, né? É o planejamento ali. E aí o planejamento não envolve só técnica. Qual implante vai ser usado, onde que eu vou abrir, onde que eu vou costurar. Não é só a técnica, né? É o cuidado em enxergar o paciente como um todo, né? Exato. Muitos acham que... muitos relatos de paciente chega lá e fala assim, mas é só isso que eu tenho que fazer. Mas a gente não pode enxergar só aquilo. Não é só isso. Não é só isso, exato. É um dente que a gente fala assim, é um dente aqui que a gente como dentista às vezes... Dente para o paciente não, né? é só um dente. Não pra é um gente dente. não. Não, gente né? é muito mais ver que um isso. pouco mais amplo, né? Isso. Abrir essa visão aí que não é um dente, é um paciente. Isso. E eu torno a dizer, eu acho que a gente falou sobre isso no primeiro episódio, né? Que é um paciente que é filho de alguém, é esposo de alguém, é pai de alguém, né? E eu falo assim, importante para alguém. É importante para alguém. Exato. E aí se torna importante para nós pra também, gente, né? Principalmente. Por isso que, entre aspas, bem entre aspas, talvez essa chatice aí de pré-cirúrgico que acaba sendo uma das consultas mais importantes para que a execução seja feita realmente com muita segurança, né? Sim. E tudo bem explicado, né? Exato. Além disso, raio-x panorâmico, exames, tudo ok, ou orientado o paciente, né, a esperar, ou encaminhado ao médico, enfim, tudo resolvido aí, exames laboratoriais, exames de imagem, tudo ok. E aí entra o termo de consentimento, que também faz parte do pré-cirúrgico. Também faz parte do pré-cirúrgico e é importantíssimo ali. O paciente chega ali sem saber o que vai acontecer, ansiosíssimo. Acha que é só operar, né? Cheguei pra operar. Exato. No dia do termo que a gente apresenta, a gente explica detalhadamente toda a cirurgia. Aí a gente cria aquele mundo na cabeça do paciente. Mas na prática, assim, ela acaba sendo bem mais simples. Mas a gente tem que explicar o que pode e o que não pode acontecer. E esse termo de consentimento relata exatamente tudo isso. Paciente que pode ter problemas cirúrgicos, que a gente fala, nada assim muito agravante, mas o paciente pode ficar roxo, pode inchar, pode ter leve sangramento, dores. Desde que o paciente siga à risca todas as nossas orientações, o paciente não vai ter problema nenhum ali para cirurgia. Inclusive aí o roxo, a dor, o inchaço. É o que mais assustam eles. Assusta, né? Mas isso também varia demais, muito. Né? Varia Tem demais. Paciente que a gente opera e parece que nem operou. Tem paciente que você já opera e foi uma cirurgia simples e já foi tem uma cirurgia um grande rápida, hematoma foi uma cirurgia tranquila e de repente, uau! Um hematoma ali. Tá. É de organismo para organismo, né? Cada resposta do organismo ali é diferente de um para o outro. Eu acho que a gente também tem a foto ali do termo de consentimento pra gente dar uma olhada.
Aí, então aí fala ali, né, dos riscos, que pode dar também um pouquinho de dor na articulação. Muito tempo com a boca aberta, acaba dor de forçando cabeça, um pouquinho dor de cabeça, o pescoço. roxo, um pouquinho de sangramento, o pescoço, né? Devido Isso daí à posição. eu acho que acaba sendo normal aí de Sim. todo procedimento cirúrgico, né? Exato. Tanto é que é por isso que a gente entra com uma medicação pré, trans e pós-operatória, pós-operatória, exato. né? E aí isso tudo é explicado nesse termo de consentimento, Sim. que é explicado isso pro paciente, é lido junto. No procedimento ali, igual a gente falou, né? No dia lá que fizemos o termo com o familiar junto, a gente vai explicar certinho. Vamos começar falando sobre, né, os prováveis riscos, que é o inchaço que a gente falou. Vamos explicar como vai ser feita a técnica cirúrgica. Vamos explicar como que vai ser o pós-operatório. Vamos dar recomendações, vamos dar medicações para o paciente. Como você disse, né? Pré, trans e pós-operatório ali. Para que o paciente tenha um procedimento ali bem tranquilo ali. E isso é engraçado falar sobre isso, porque todos os pacientes passam por essa consulta pré-cirúrgica. Todos. E às vezes a gente acaba dando muita informação que não é nem utilizada, Sim. né? Por exemplo, a mesma coisa de falar, Dr. Denis, você vai ficar roxo. Você vai ficar roxo, e de repente você nem fica. Nem fica, né? Exato. Mas a gente tem que avisar. A gente não pode descartar nenhuma possibilidade ali. Então, se acaso vier a acontecer, o paciente está ciente daquilo. E fica E tranquilizado. fica mais tranquilo. Exato. O doutor falou que era normal acontecer. Eu acho que dá muita diferença. Eu não sei se você já ouviu algum paciente relatar isso pra você, mas assim, não, eu tô roxo, eu tô um pouquinho inchado, mas o doutor falou que é normal. Que é normal. Beleza, exato. tranquilo, né? Tranquilo. Diferente de, às vezes fica um pouquinho roxo, às vezes fica um pouquinho inchado e fala assim, meu Deus do céu, o que aconteceu? Por quê? Informações, né? Informação. Exato. Eu acho que aí é a melhor munição que a Sim. gente tem, tanto para dar para os pacientes, quanto Sim. os pacientes para entender isso, Tranquiliza, né, o paciente. Quanto mais informação a gente fornece para o paciente, mais ele vai ficar ciente do que está acontecendo e isso vai trazer tranquilidade para ele ali. Muitos pacientes chegam muito ansiosos para o pré-cirúrgico e saem do pré-cirúrgico, tranquilo, vamos fazer a cirurgia, vai dar tudo certo. Bem mais animado do que chegou ali. Bem mais confiante, Bem mais né? confiante, Bem mais exato. animado. E às vezes até relata assim, nossa, eu nem sabia que isso podia, eu nem sabia que isso não podia, né? Exato. Ele chega com uma coisa na cabeça e sai com outra. E é engraçado porque quando chega com uma coisa na cabeça, igual você acabou de falar, é muito diferente isso para um paciente Sempre ou outro. pro mais- Tem um paciente, às vezes, que fala assim, nossa, achei que fosse muito mais simples. Sim. E tem paciente que fala assim, nossa, achei que fosse muito pior, achei que Exato. fosse um bicho de 7 cabeças, e aí a hora que explica nem é, né? Nem é. Graças a Deus, a maior parte fala, nossa, foi bem mais tranquilo do que eu estava imaginando. Porque eles elevam a gravidade deles lá em cima. Mas aí, quando você faz o procedimento, é muito mais tranquilo ali, tá? Porque é planejamento. Planejou, executou. Planejamento, informação, né? Eu acho também que tem a ver com um pouco de prevenção, né? A prevenção da complicação, a prevenção do problema, de você identificar que isso pode ou não e fazer de tudo para que evite, né? Para que não ocorra. Mas se acaso acontecer, você está preparado. Tá tudo bem também. Tá tudo bem também. Beleza. Não que torne um problema maior ali. E aí você falou bastante sobre recomendações, né? Tem que seguir as recomendações, O que são essas recomendações? Pré-operatórias, vamos começar. Evitar ali, geralmente ali, paciente sempre tem uma alimentação muito exagerada. Ter alimentação mais tranquila ali. Isso antes da cirurgia. Uns dias antes ter uma alimentação mais tranquila. Paciente geralmente pré-diabético, sempre ter uma alimentação mais tranquila ali. Evitar cigarro, maior índice de perca de implante, temos que ter cuidado ali, evitar, né, e bebida alcoólica, né, também. Tomar a medicação pré-operatória corretamente, Sim. né, e o paciente precisa estar de jejum para realizar o procedimento? Não, dia da cirurgia é dia normal. Paciente que toma medicação pode acordar, tomar seu café,
tomar as suas medicações normal e ir pra cirurgia. Interessante você Muito falar tranquilo. sobre isso. Interessante, porque então acho que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre as medicações, né? Pré e pós-operatórias, mas o paciente já toma. Vamos lá, vamos supor que o paciente já toma remédio para pressão, remédio para diabetes, remédio para colesterol e às vezes um ansiolítico para ansiedade, né? Sim. E aí vamos passar mais medicações para a cirurgia. O paciente suspende as dele ou não? Não deve suspender. Um exemplo, paciente hipertenso, toma remedinho para pressão alta. Deixa de tomar, vai chegar na cirurgia com a pressão alterada, porque ele não está tomando medicação. Então a importância é você manter sua medicação normalmente, mas também depende. O paciente toma anticoagulante ali, e isso tudo vai ser... a gente vai ver, né, no pré-cirúrgico. Se for um paciente que toma um anticoagulante, tem risco de sangramento maior, vamos entrar em contato com o médico dele, saber se podemos suspender esses medicamentos um dia antes, 2, até 3 dias antes da cirurgia ali, para que ele venha para a cirurgia, faça a cirurgia sem problema nenhum. Mas Entendi. não deve parar de tomar nenhuma medicação. Isso. Então isso, acho que você acabou até de falar ali de uma exceção de um paciente que toma anticoagulante, que será entrado em contato com o médico para ver a possibilidade da suspensão, mas tirando isso, vida normal para o paciente. Normal. Deve tomar todos os medicamentos de rotina da forma que o médico prescreveu, né? Sim. E aí só acrescentar os novos medicamentos que foram passados no pré-cirúrgico. Mas medicamentos que a gente passa ali não tem nada muito agravante ali. Sempre prescrevemos antibióticos, anti-inflamatórios e analgésicos ali, né? Que vai auxiliar ali na recuperação do paciente. Tá. Então o paciente se alimenta, o paciente toma os remédios dele e aí o paciente também toma os medicamentos prescritos que geralmente para são cirurgia. Para cirurgia. Isso, perfeito. Exato. Antibiótico, anti-inflamatório e analgésico. E esses remédios serão selecionados, né? A gente irá escolher esses medicamentos de acordo com cada paciente. E com a anamnese, né? Hemograma, tudo isso interfere pra gente selecionar a medicação que vai ser a melhor medicação, a medicação isso. de escolha ali para aquele paciente, porque paciente. O paciente pode ter alergia, não é? Isso. Alguns pacientes já falam assim, eu tenho alergia à penicilina, então a gente sabe que penicilina não pode, então a gente Evitamos medicamento com penicilina, prescrevemos que não tem, mas que faz o mesmo efeito ali. Antibiótico, né? De antibiótico, exato. Perfeito. E aí tem bastante exceção, né, de medicamentos, porque graças a Deus a gente tem aí... grande. Muitas opções de medicamentos, né, e a gente vai selecionando individualmente de acordo com cada paciente. Porque organismo nenhum é igual ao outro. O que funciona para um, às vezes não funciona para outro e vice-versa. Então, cada paciente é tratado como único ali, né? Isso, perfeito. Exatamente. Igual o Dr. House disse, né? Nunca trate um estranho. Um estranho, exato. Você tem que conhecer seu paciente. Tem que conhecer seu paciente para tomar a melhor decisão para o caso dele. O paciente vem pra gente buscando saúde. A gente tem que devolver saúde. Não podemos colocar o paciente em risco. Perfeito. Então, a gente vai ali meio que estudar o paciente, saber as necessidades dele e entregar para ele o melhor tratamento possível. É isso aí, que show. Eu fico orgulhosa disso. Nossa área é muito boa, muito boa. Sou orgulhoso da minha área. Não é fácil não, mas tão gratificante, é gratificante, né? É muito bom. Mas voltando nas recomendações, a gente tá falando das prés, né? Então, não ingerir bebida alcoólica, tomar as medicações corretamente. Boa alimentação. Tentar se exercitar ali, talvez um pouquinho. Isso. E acho que de pré é isso, demais, né? assim, isso. Os principais, né? São esses. Recomendações pós-operatórias, ali no geral. Um pouco mais. Paciente recém-operado, com ponto, né? A gente pede para evitar ali esforço físico, ficar em ambiente quente, colocar bastante gelo. Gelo é um santo remédio. Nas primeiras 24 horas. Principalmente. Gelo no rosto, gelo por dentro, beber e comer coisa gelada. Nem banho muito quente pode. Secar cabelo, né? Cozinhar. Não. Porque na própria região ali já forma um rubor, ali, né? Uma quentura. Então a gente não pode aumentar. Já forma um edema, um rubor. Senão piora dor, sangramento. Então bastante gelo ali ajuda. Bastante repouso, tá? Evitar cigarro, beber alguma coisa de canudinho, fazer movimentos de sucção, né? Evitar bastante ali para não ter um sangramento.
Cuspir também, evitar bastante, porque isso estimula Eu sangramento. lembro quando eu tirei meu siso, não podia cuspir. Não. O cuspir estimula muito o sangramento ali na região. E a gente tem que ter a formação de coágulo ali. Por isso também, mais uma vez, importante o coagulograma ali no pedido de exame de sangue. Pra gente saber ter a coagulação ali, que é aquilo que vai fazer a recuperação tecidual da região ali. Joia. Certo? Então aí paciente seguir. Também não falar muito, né? Fica mais quietinho. Evitar. São o quê? 3 dias de repouso, mais 3 quietinho, dias pra dar tempo principal, assim, né? O mais. Tem pacientes que devem um pouco mais, tem paciente sensível, tem paciente que é mais suscetível à dor, a sangramento, tem paciente que, como a gente disse, parece que operou e não teve nada. Então, mais uma vez, depende muito de cada paciente. Mas, no geral, ali, 3 dias primordial ali de atenção. É o principal para principal. que é o pico inflamatório, né? Pico 3 inflamatório, dias 3 para dias. inflamar, a partir de 3 dias Roxo, começa... inchaço, até 3 dias depois disso Legal. só diminui ali. Joia. Ajuda. Beleza. E aí também, quando você identifica na anamnese que o paciente está com glicemia alterada e ele falou que ele não tem diabetes ou não sabe que tem, né? Ou ele relata que ele tem pressão alta, mas não toma muito bem o medicamento, né? Sim. A gente geralmente também afere a pressão e a glicemia Sim. no pré-cirúrgico, né? Pré-cirúrgico. Por quê? E também no dia da cirurgia, né? Também. Um exemplo, o paciente vem com a pressão alterada, a gente evita fazer cirurgia nesse paciente, porque a administração dos anestésicos que a gente usa na região pode aumentar ainda mais a pressão desse paciente, correndo alguns riscos ali, né? Então, por isso que a gente evita. Paciente com glicemia alta pode ter problemas de cicatrização, não tem coagulação, bastante sangramento na cirurgia ali também, que a gente busca evitar, né? Uhum. Mas no pré-cirúrgico, às vezes a gente acaba ali aferindo pressão e glicemia pra gente conhecer o basal do paciente. O basal. Vamos pensar assim que é uma conversa super... É um bate-papo, né? É um o pré-cirúrgico, eu falo assim, eu gosto de... A gente tá realmente conhecendo, né, o paciente, o histórico de saúde, porque é necessário, mas por que não também se é um momento descontraído ali que a gente vai realmente exato. conhecer o paciente. E aí o paciente está no ar-condicionado, sentado, confortavelmente, alimentado e tudo mais, né? Tudo mais. E a gente aproveita este momento. É o dia a dia normal dele. É o dia a dia normal, Exato. perfeito. É a rotina. É a rotina dele. Porque ele não vai operar, ele sabe que ele não vai operar, então ele não está ansioso para cirurgia. É uma consulta ali normal para ele. Sim. E aí é interessante a gente aferir essa pressão, essa glicemia, pra gente conhecer o basal desse paciente, né? Saber como que é o normal dele, Exato. né? Vamos dizer assim, com a Sem alimentação, a ansiedade, o estilo né? de vida dele. Exato, a gente meio Sem que... a ansiedade, porque a gente pensa assim, Isso. nossa, o paciente não tá ansioso hoje, porque hoje não é dia de cirurgia. Aí a gente afere a pressão e a pressão tá, sei lá, 16/9. Poxa vida, isso é alto pra quem não tá ansioso, não tá assustado, não tá nada, né? Problema de pressão alta. Isso é um alerta ali É um também alerta. pra gente conseguir ali falar pro paciente ou tomar a medicação corretamente, ou se exercitar, procurar ou um encaminhar o médico médico, ali. né? A gente tem tempo ali entre o pré-cirúrgico e a cirurgia para o paciente intervir ali de alguma forma para melhorar a pressão. Sim. Porque você falou dos anestésicos, mas como qualquer procedimento cirúrgico, né, existem riscos e a pressão alta no momento da cirurgia aumenta mais ainda esses riscos, né? Sim, exato. E uma pressão já alta, acima de 14, 15, já é um problema ali para o paciente em qualquer ambiente, né? Qualquer ambiente Em que qualquer seja. Não ambiente. seja só para cirurgia. Não para cirurgia, né? Sim. Pode ser no supermercado, pode ser no banco, pode ser dirigindo. Em qualquer exatamente. momento isso pode dar um problema. Exato. E geralmente na cirurgia é normal o paciente estar levemente alterado. Isso traz ansiedade. Mas devido ao resultado da pressão dele, um exemplo, você consegue saber se aquilo é só uma ansiedade, se aquilo realmente é uma pressão alta. Se for só ansiedade, a gente aguarda ali uma meia hora, paciente sentadinho dentro da sala, ar-condicionado, toma uma água. Para abaixar os ânimos. Isso, dá uma acalmada, mede de novo, a pressão vai estar bacana. Se abaixou, então foi só ali. Só às vezes chegou ansiedade do atrasado, momento. tava correndo ali para chegar, tava muito sol, muito calor, ficou nervoso. Aí dá aquela acalmada, opera sem problema nenhum. Agora, quando a pressão está muito alta, ou seja, ele já tem a pressão alta, mais a ansiedade, ela vai lá para cima. Aí, geralmente, a gente já, mesmo aguardando esse tempinho para medir de novo, o paciente apresenta pressão alta, a gente acaba encaminhando aí, né? Procurar um médico, tratamento ali, para dar uma normalizada lá para poder fazer a cirurgia.
Legal. Certo. Legal. E aí eu acho que eu tô entendendo, eu acho que é isso mesmo, que o objetivo disso tudo é ter segurança. Segurança. É entregar para o paciente ali o sonho que ele tanto veio buscar, a qualidade de vida, a função, a estética, tudo isso, minimizando aí o máximo possível todos os riscos e complicações, né? Isso eu acho que é muito interessante, porque eu já ouvi muitas vezes o paciente relatando que fala, nossa, nunca ninguém me pediu isso. Não sabia que precisava, não, né? E eu fico realmente muito feliz, porque a gente sempre fica falando aqui que é muito bonita essas histórias, né? De mudança de vida, de entrega de sonhos, mas tem muito comprometimento, né? Tem muito profissionalismo atrás disso, porque isso só acontece porque a gente trabalha da forma mais segura, da forma mais correta, e foi o ponto que a gente falou. Por algumas vezes, né, exceções de casos, por algum motivo a gente precisa reagendar a cirurgia, porque não é o melhor momento para operar aquele paciente naquele dia. Mas não que ele não possa fazer. Não que ele não possa. Isso. Às vezes é só o momento. É só o momento. Só o momento. E isso tem que ser muito bem explicado, e o paciente, em vez de ficar chateado e frustrado, ele fica mais confiante de que estamos fazendo isso. Estamos cuidando dele, Estamos cuidando dele, Estamos cuidando dele, exato. Principalmente os acompanhantes. Principalmente os acompanhantes, né? Que ficam até... Que acho que... Porque o paciente está muito ansioso para fazer, para acontecer, para realizar, né? Exato. É o sonho que você está realizando deles. E aí eles querem o quanto antes. Só que aí a gente dá uma pisadinha no freio ali, em casos, né, que precise, para que a gente, além de estética e sonho do paciente, a gente também busque saúde ali para ele. É isso aí. É isso aí. A gente tem também uma foto de um raio-x ali cicatrizado, de um sucesso de cirurgia, muitíssimo bem planejada, né? Muitíssimo bem executada também. Tem a foto aí do raio-x? Isso. Aí, ó, uma cirurgia de muito sucesso. Bem planejada, bem cicatrizada, bem executada, bem cicatrizada, bacana. Que é isso que a gente quer aí para todos os pacientes, né? É isso aí, é o que todo dentista deseja ver. E aí a gente também, né, Dr. Denis, a gente tem outros procedimentos que envolvem também a segurança do procedimento, que é a esterilização dos materiais. Importantíssimo, né? Que é o uso de materiais descartáveis, né, de uso único, usou, jogou fora, né? Tem muitas outras coisas ali que, se Deus quiser, a gente vai abordar em outros episódios aqui, né? É bem ampla o contexto, assim, né? Tem bastantes áreas ali que a gente fica... que vai ter bastante coisa pra gente falar. Tem bastante coisa pra gente falar, tem bastante coisa pra gente... É informação que não acaba mais, muita, né? Exato. Mas muito obrigada por todas essas informações. Semana que vem estaremos aqui em mais um episódio incrível, sensacional, com um convidado muito especial. Espero que o episódio de hoje tenha sido muito esclarecedor para vocês. Dr. Denis, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço por todas aí as informações. Obrigado aí pelo convite. Satisfação enorme estar aqui. E sucesso para você aí. Muito obrigada para todos nós, né? Que a gente sempre continue aí realizando sonhos, né? Com certeza. É o que a gente mais deseja aí, que a gente mais busca profissionalmente. É isso aí. Muito obrigada. Espero vocês semana que vem, às 19 horas, na sexta-feira, aqui na TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí. Até lá. Boa noite.